Estamos começando a gravar agora às 21h56, 4 para as 22, né? Que é um momento assim que parece que deu uma calmaria. E provavelmente vocês só vão estar vendo isso na parte clara do dia, né? Mas assim que terminar eu irei renderizar, etc, mandar para o YouTube e também já estarei distribuindo as apostilas. Desejo que tenham um ótimo estudo. Yeah. Shalom a todos, eu desejo um ótimo estudo para vocês também. E para quem está vindo pela primeira vez hoje, está vendo, assistindo, né? Esse programa é a continuação, tem um anterior, né? Não se esqueçam de procurá-lo lá no nosso canal e assistir para ver na sequência, que é muito importante esse estudo, né? Mas seria bom se vocês assistissem desde o começo. Então, vamos fazer uma oração, né, nosso Pai? Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti pelo dia de paz que tivemos, agradecemos por estarmos aos poucos arrumando a nossa casinha, agradeço por estar diminuindo o barulho, né? Agradeço por estar nos dando paciência para aturar tudo isso, pois sabemos que será muito pior em um futuro muito breve e nós temos que ir nos calejando para poder não sucumbir, como vai ocorrer com grande parte da humanidade. Pedimos a Ti, Pai, que por intermédio do Seu Espírito nos dê palavras claras para podermos exemplificar e passar aquilo que nós vamos passar hoje. E pedimos que o Teu Espírito esteja sobre aqueles que são Seus, para que possam entender, ouvir e ver. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja. Bom, então, como a Eliane acabou de dizer, né, nós estamos fazendo então a segunda parte do estudo Apostasia pessoal. Nós vamos fazer a segunda parte, né? E como ela disse, quem não assistiu a primeira, por favor, procure, porque vocês vão receber a apostila, inclusive com o primeiro estudo. Tá? Bom, nós falamos sobre diversos assuntos, né, na semana passada, sobre a apostasia. Hoje nós vamos iniciar falando sobre alguns passos, né, que podem levar à apostasia. Tá? Sinais que a gente pode ver nas pessoas, ou sinais que as próprias pessoas podem ver nelas, né? E quem sabe dar uma segurada, né? Então nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Então, a primeira coisa, né? O discípulo, né? Por sua falta de fé. Veja bem, nós sabemos que a fé do homem não vale nada. Tá? A fé do homem não passa de vontade. Tem gente aí que, não, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, e faz porque tem muita força de vontade. Mas não pode se chamar força de vontade de fé. Né? Quando eu digo discípulo por sua falta de fé, eu quero dizer que é porque o Pai não lhe deu o bastante ainda, ou nem vai lhe dar, não sei, para que ele não se deixe levar, né? E acaba, sabe, achando que as verdades não são sérias. As exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Yahu. Yohanan Moshe, né, Marcos, no capítulo 1, versículo 15 do seu livro, ele deixa muito claro isso, que Eliane vai ler para nós agora. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Ru está próximo. Arrependei-vos e crede na palavra. Percebe?
Arrependei-vos e crede na palavra. Veja, ninguém vai crer numa coisa que não entende. Então, novamente, nós vamos bater, né, naquela mesma coisa de que se o Pai não der, né, a entender, a ver, não adianta, você não vai conseguir entender nem ver. Você pode, no máximo, começar a acreditar nas interpretações cristãs, judaicas, enfim. Mas o que realmente o Pai quer transmitir, você não vai conseguir. Então aqui Marcos diz, e dizendo, o tempo está cumprido. O que significa o tempo está cumprido? Significa que nós já estamos basicamente beirando o retorno do Mashiach. As profecias já aconteceram. Ele dizia, o reino de Hu está próximo. Arrependei-vos. Novamente nós batemos, né, numa tecla que o arrependimento faz parte do pacote do chamamento e da eleição. Então é claro, uma pessoa que foi chamada, foi eleita pelo Mashiach, ela vai receber o arrependimento. Ela vai se arrepender profundamente de tudo que ela fez de errado. E esse é o momento em que ela é perdoada e recebe a fé. E aí sim, ela vai crer verdadeiramente na palavra. Porque nós estamos cansados de ver pessoas que dizem crer na palavra, né? Mas estão aí, sabe? Quando eu digo orai e vigiai, que nós estamos às portas do reino. As pessoas não entendem isso. Elas não levam a sério isso. Elas podem até ter uma certa consciência disso, mas elas ainda não vivem isso. E eu digo, aquele que não estiver vivendo isso no dia da ira, ele não vai viver mesmo. Né? Ele não vai viver isso. Ainda quero aqui ler um outro texto, pedir para ele ler para a gente, em Lucas, né? No capítulo 8, os versículos 13 e 14. Por favor, Eliane. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. Esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Bom, vamos lá. Aqui está falando da parábola, né, das sementes. Então, o Mashiach que está explicando, né, para os seus emissários, ele diz que aquela semente que caiu sobre a pedra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Mas como eles não têm raiz, porque sobre a pedra é muito difícil formar raiz, né? Eles apenas creem por algum tempo. E quando começa realmente a vir a tentação, eles se desviam, eles fogem. E ele ainda diz que a semente que caiu entre espinhos, essas são os que ouviram, mas indo um pouco mais à frente são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites desta vida. E não dão fruto com perfeição. Aqui fica bem claro que os frutos não significam o número de pessoas que os seguem, mas sim os frutos do Espírito, os frutos das boas obras daquele que realmente foi plantado, foi regado e o Pai faz crescer, né? Sim. Ainda vamos ver outro. Agora em Ahu-Hanan, João, no capítulo 5, versículo 44 e 47. Por favor, Eliane. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Yahu? Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O próprio Yahushua dizendo isso. Veja, se uma pessoa não crê
na palavra de Yahu, como que ela pode dizer até que ela cria no Jesus Cristo? Jesus Cristo não existiu, tudo bem. Mas Yahushua, sim. E ele mesmo diz que nada vinha dele, né? Tudo era da palavra do Pai dele. Então, mesmo para esses que estão equivocados, né, que ficam achando que Jesus é Deus, etc, etc, como que eles podem dizer que creem no Jesus deles, se eles nem sabem o que está escrito na palavra? E tudo que Jesus disse, Jesus, eu digo Yahushua, né, é o que está escrito. Ainda em Yahuanã, né, João, agora no capítulo 8, versículo 46, por favor, Ilê. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Percebe? Mashiach falando. Quem que poderia convencer alguém que está servindo a Yahu de que o pecado é melhor? E ele ainda pergunta, e se vos digo a verdade, por que não credes? Ele sabia a resposta. Ele diz várias vezes. É porque não foi dado ver a esses. Então não adianta, sabe, eu ficar aqui o dia inteiro falando a verdade para alguém que não foi chamado, que não foi eleito e que não foi dado a ele ver. Ele vai debater comigo, ele não vai aceitar o que eu estou dizendo e vai achar ainda por cima que o que eu estou falando é uma crendice minha, né? Como sempre ocorre. Não, essa é a sua opinião, eu já ouvi isso muito. Não, isso é você que pensa assim. É dessa forma. Às vezes a pessoa entende o que você está dizendo, mas diz que é um pensamento seu e não a palavra, né? É o que mais acontece. Como o próprio Yahushua, como ele Sim, diz aí. que acabou de dizer. Então, Eliane, o que aprendemos nos passos, né, dessa parte que nós falamos agora, que levam a pessoa à apostasia pessoal? Bom, o primeiro sinal de apostasia que o discípulo apresenta é o descaso com a palavra de Deus, né? Por exemplo, duvida das promessas sobre o reino vindouro. No mínimo, eles dizem, não é para agora, né? Algo assim, né? Você acredita que a gente pergunta, né? Você acredita que o Pai vai vir e estabelecer o reino dele e tal? Aí a pessoa, sim, mas as práticas dela é como se aquilo fosse tão distante, né? Que a impressão que dá é que ela nem crê, mas na cabeça dela ela acredita. Toma por ofensa, aquela pessoa assim que toma por ofensa a exortação, a advertência, se envolve com o mundo, né? Se você chega e fala, olha, isso não pode ser assim, o caminho, a palavra está dizendo isso, aí a pessoa se ofende profundamente e até muitas vezes acaba te agredindo, né, de volta. Sem compreender que o que a gente quer é o bem daquela pessoa, né? Então esses são os passos, os primeiros sinais, né? A pessoa trata a palavra com descaso, ou seja, quando você fala, ela duvida, né? Não liga muito e se ofende quando você fala de alguma coisa. Muitas vezes nem está falando para elas mesmo, né? Está falando no geral e a pessoa entende que é para ela, que ela já está, Porque já na verdade sente que ela né? está andando fora do caminho, né? E se sente ofendido e ataca a gente, né? Como se nós estivéssemos dizendo diretamente a ela aquilo. A falta de entendimento. É aquilo que eu disse no programa de ontem, né? É a pessoa que está acostumada a lidar no cristianismo, né? E quando ela conhece pessoas que servem a Yahu e seguem a palavra e a Torá, ela acha até que essas pessoas não fazem parte daquele sonho, não faz mesmo, né?
naquele sonho, né, do Jesus Mitra, né, não faz parte mesmo. Né? Outra questão, né, que também leva a pessoa à apostasia é quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino de Yahu. Né? Então o discípulo deixa paulatinamente de aproximar-se de Yahu através da aliança regenerada por Hamashia. Eu quero aqui que a Eliane leia para nós o que tem em Ivrim, Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Por favor, Eliane. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de Yahu, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, observem, através da aliança regenerada pelo Mashiach, novamente nós podemos nos chegar diretamente a Yahu, sem intermediários, sem sacerdotes, sem intermediários. Nós podemos conversar com o nosso pai assim como nós falamos com o nosso pai carnal, diretamente, né? Com respeito, tá, gente? Porque tem muita gente aí que trata os pais Não. aqui carnais com bastante, né? Sim, eu digo, mas desrespeito e tudo mais. Estou falando no sentido assim de que nós temos a porta aberta, né? No mesmo livro de Hebreus, né, agora no capítulo 11, 6, o que diz? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Yahu creia que ele existe e que ele é galardoador que nele confiam, dos que nele confiam. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Yahu e a Mamon. Isso já em Mateus 6,24. Então, observem, se uma pessoa tem dúvidas sobre a existência de Yahu, é porque ela não tem fé. Se ela não tem fé, é porque Yahu não deu fé a ela. Se Yahu não deu fé a ela, é porque ela talvez ainda não tenha sido nem chamada. E como eu sempre digo e vou tornar a dizer que isso é uma coisa que vocês têm que ter, sabe, na mente o tempo todo. Tudo se inicia no chamado de Yahu. Só existirá continuidade se o Mashiach eleger essa pessoa. Por isso que ele diz muitos chamados, mas poucos escolhidos. No momento em que ele é eleito, ele vai receber o arrependimento, ou seja, ele vai começar a enxergar os erros que ele mesmo praticou. E ele vai se arrepender disso. Se esse arrependimento for verídico, for verdadeiro, ele então irá começar a receber a fé. Por que eu digo começar a receber? Porque o próprio Shaul diz, né? De fé em fé. A fé vai crescendo à medida que você vai tendo conhecimento do que o Pai quer de cada um de nós. Então, como diz o Mashiach em Mateus 6,24, nós não podemos servir a Yahu e a Mamon, ou seja, nós não podemos ser mundanos e querendo servir ao Pai que é santo. Mas vamos então, Eliane, em que outro momento o servo deixa de se aproximar de Yahu? Quando ele começa a valorizar mais o mundo e suas realidades do que a realidade do reino vindouro de Yahu. Ou seja, a pessoa começa a dar mais créditos às celebrações do mundo. Por exemplo, a gente tem os mandamentos para serem guardados, né? Se a família convida para alguma coisa, alguma festividade, né, que às vezes a família não participa e é um Shabat, por exemplo, aí a pessoa deixa
o Shabat, né? Que é aquela solenidade que tem que ser guardado na sua casa, tem toda uma forma, né? De guardar o Shabat. E a pessoa deixa esse Shabat e vai, né? Atender aos os desejos da carne, vai passear, vai fazer outras coisas, né? E também infringindo outras leis, né? No caso, participando de festividades pagãs. A pessoa começa a falar, mas é o meu pai, é a minha mãe, é não sei quem, não posso deixar de agradar o fulano, é meu amigo. Então, ele começa a valorizar mais, colocar acima dos mandamentos, das leis do Eterno, as coisas do mundo, as pessoas, né? E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que amar a Hu sobre todas as coisas. Então, quando você descumpre um mandamento para agradar a algum ser humano, né? Ou a você mesmo, você já descumpriu o resto, né? Porque já falhou assim completamente. Nós vemos, por exemplo, o Mashiach disse, né, que aquele que não for capaz de deixar pai, mãe, filho, esposa, esposo, não é digno dele. Como nós sabemos que a palavra que o Mashiach sempre falou não era dele, mas sim proveniente, né, do Taná, proveniente da palavra de Yahu, então nós podemos dizer que aquele que não é capaz de chegar para um parente e dizer, olha, meu amigo, por favor, não me parabenize, hoje é meu aniversário, mas esquece isso, eu não faço mais questão, eu não pratico porque eu sei que isso é paganismo. E assim mesmo, essa pessoa ainda força a barra para estar fazendo isso contigo, sai de perto, meu irmão. Na palavra diz, nem o cumprimenteis. E outras coisas mais, né? Por exemplo, alguém que, sabe, somente as pessoas que a família não é da fé, não foi chamado ainda, né? Chega naquelas épocas, tipo Natal, sabe? É complicado, eu concordo. Mas você tem que tomar partido. Você sabe que no final, se você não tomar partido, você vai ser partido, né? Você vai partir para além, você vai sumir. Então, além de que, por exemplo, se você tem uma fé verdadeira na palavra e você sabe quais são as festividades pagãs e você diz para os seus familiares que aquilo é pagão, mas no fim você acaba participando, é a mesma coisa que você dizer para eles que a tua fé não vale nada. Exatamente. Né? Aí eles começam a te tentarem outras coisas, né? Porque, assim, se eles dão um passinho, faz isso, aí você, não, mas eu não posso, mas aí você faz. Aí eles vão buscando te trazer, né? Tirar você de uma coisa mais profunda, né? Uma coisa assim que talvez pareça mais importante, até te tirar de vez do caminho. Porque a intenção do mundo é essa, é te arrastar para ele. As pessoas, por exemplo, parentes, eles não têm essa noção, esse conhecimento da verdade que nós temos. Então, para eles, nós estamos trilhando um caminho esquisito, errado, não é bem assim, não precisa ser tão radical. O que a gente ouve é isso, né? Por quê? Porque eles não têm o entendimento, mas nós temos. Então, naquilo que eles acham que é errado, né, que a nossa vida é muito estranha, então eles vão tentar te tirar. O tempo todo vai ter esse joguinho aí tentando te arrastar para o outro lado, né? Porque eles discordam e tentam tirar você, né? E porque são egoístas também, querem você do lado deles, né? E acham que você também não tem o direito de escolher um caminho que você queira seguir. Tem tudo isso, né? No jogo. Então, o que a gente tem que fazer é bater o pé firme e se impor. Eu cumpro as leis aonde quer que eu esteja. Eu não tô dizendo para ninguém abandonar no sentido de nem olhar mais na cara do pai, da mãe ou do seu irmão. Estou dizendo assim, eu posso estar dentro da casa deles. Eu guardo o meu Shabat,
eu não como comida impura, eu cumpro os mandamentos, onde quer que eu esteja. Por exemplo, quem tem o esposo ou a esposa incrédulo, né? Você separa, abandona ela para os filhos, ou a mulher para abandonar o marido? Não é isso que Shaul ensina. Se a pessoa consente, se o incrédulo consente você estar com você, tudo bem. Mas você vai deixar de cumprir então o mandamento porque você está do lado do incrédulo, ou você vai cumprir o mandamento e mostrar que tem que ser cumprido? Ser o exemplo, né? Ser o exemplo. Então é assim que funciona. Né? Eu convivo na medida do possível, é lógico, não fico muito próximo, porque mundano é mundano, não importa se é pai, se é mãe, se é irmão. Então, mas mostrando que eu tenho firmeza naquilo que eu faço. Né? Eu sei onde estou, para onde vou e onde chegarei, né? Dessa forma. Então, não sou ninguém assim que caiu de paraquedas, porque no sentimento deles, quando você vacila e deixa passar alguma coisa, acaba cedendo, né, ao capricho das outras pessoas, o que acontece é que eles acham, como o Sérgio disse, que você não tem tanta fé assim, que a sua fé é mais ou menos, você não tem tanta certeza assim desse seu caminho. Então, nós precisamos refletir a imagem do nosso Criador, né? E como que é isso? Refletindo verdade, seriedade, né? Ser e assim santo por como ele é diante. santo. Sabe, gente, por exemplo, meu pai e minha mãe, eu amo eles, eu falo com eles toda semana, embora eu esteja a 1.200 quilômetros deles. Quando nós estávamos mais perto, em São Paulo, a gente vivia indo na casa deles, filabóia, né? No domingo, passar o dia com eles. Mas vejam, a coisa é tão complicada que, por exemplo, eles são contra a nossa forma de viver. Porque eles não conseguem enxergar o que nós enxergamos. Então eles preferiam talvez que eu fosse o publicitário que eu era e morresse no Lago de Fogo, do que eu estar vivendo como eu vivo hoje, tentando mostrar as verdades bíblicas para as pessoas que me procuram. Vocês estão me entendendo? Lá também, nós íamos vários domingos almoçar com meu pai, com a minha mãe, e eles já sabiam. Se a comida tivesse bacon, tivesse qualquer coisa que viesse de porco ou de qualquer outro animal impuro, nós não comíamos. E eles passaram a fazer até lasanha, por exemplo, com presunto de peru, né? Então, é da medida que você coloca a tua fé, você vai ser ou não respeitado. Comigo não tem papo. Porque senão não estaríamos vivendo como estamos. Outra coisa é que, por causa, às vezes, da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante ao pecado na sua própria vida. Porque, veja, a gente vai vivendo num mundo cada vez pior, cada vez com mais pecado, cada vez com mais problemas, né? E isso faz com que a gente vá se habituando. Por exemplo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, se ouvia falar de um estupro, 2. Assaltos eram muito poucos. Enfim, as pessoas ainda tinham um pouco mais, né, vamos dizer assim, de freio. Tinha um pouco mais de consciência, um pouco mais de amor. Hoje não. Então, devido
ao mundo está descambando a cada dia, muito crente é levado pela aparência enganosa do pecado. Então, por exemplo, o que há 10 anos atrás era um pecado que jamais poderia ser praticado, hoje já começa a se tornar normal. Observe as Assembleias de Deus. Liberaram o divórcio para os pastores. Por que só para os pastores? Veja, a pergunta não é nem por que o divórcio, né? É por que só para os pastores? Eles estão cometendo 2 pecados aí. Um em liberar, né, o divórcio, e outro por se colocarem acima dos demais. Eles estão acima da lei, né? Acima da lei. Então, quanto mais tolerante a pessoa vai ficando por causa do que ocorre em volta, por exemplo, eu já cheguei aqui nessa casa, tem alguns vizinhos barulhentos, eu já parti, já conversei, já cheguei até meio agressivo, porque eu não posso fazer meu trabalho com barulho do lado. Os outros vizinhos todos daqui há quase 8 anos convivem com essa bagunça. Nunca conseguiram. Ó, eu estou gravando o programa às 22h28, eu não estou ouvindo um ruído. Porque tem que se ser taxativo. Olha, eu não posso fazer meu trabalho com barulho. Como é que vai fazer? E eu não vou mudar daqui. Vocês estão entendendo? O nosso pai chama-se Yahu dos exércitos. Não Yahu das boates gays. Então, quanto mais tolerante a pessoa vai ficando, mais o pecado vai se filtrando na própria vida da pessoa. Shaul é muito claro nisso, quando ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Por favor, Eliane. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Yahu? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Yahu. Percebe? Não vão herdar. Se você já é chamado, é eleito, já se arrependeu, recebeu a fé e tem o suporte do Espírito de Santidade de Yahu para te ajudar a enxergar a verdade, o que você prefere? Praticar esses pecados e perder a vida eterna? Ou viver de acordo com a vontade do Pai, que é muito melhor do que esses pecados, né? Diga-se de passagem, e ter a vida eterna? Ainda Shaul em Efésios 5:5, Eliane. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Yahu, que será regido por Hamashia. Aqui ele fala uma coisa, né? Além dele, ele está confirmando o que eu disse acima, né? Ele nos põe a par de uma coisa importantíssima, que a avareza, ela é igual à idolatria. Porque a pessoa que é avarenta é aquela pessoa que quer guardar para si, não quer dar para ninguém, sabe? Então isso é uma idolatria, geralmente pelo dinheiro, né? O que lemos em Hebreus 3,13? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Observe, Shaul diz, antes de cometer o pecado, antes de se iludir, antes de se perder, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, agora, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
E tem gente, se você chega para a pessoa e você faz uma demonstração, ou você exorta, e essa pessoa se sente humilhada, se sente atacada. Preciso, sabe, essa pessoa é uma pessoa de Yahoo? Com certeza não. Então, quando a pessoa chega nesse nível, que ela passa, por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante ao pecado na sua própria vida, ela já não ama a retidão, nem odeia a iniquidade. Começa a tanto fazer. E é aí que ela vai cair bonito. Porque fica complicado. Eliane, o que ocorrerá com quem não ama mais a retidão e nem odeia a iniquidade? Essas pessoas não herdarão o reino de Yahoo, pois andam em conformidade com o mundo, ou seja, com tudo que é contra a lei de Hu. Percebem? Não herdarão o reino. Um outro motivo também é por causa da dureza do coração. Em Hebreus 3,8, o que nós lemos? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Porque eu faço em pedacinhos, para não dar erro. Então, como eu estava dizendo, o que nós lemos em Hebreus 3,8, Eliane? Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Percebe? Então, uma das causas das pessoas apostatarem é a dureza do coração delas, Sabe, as pessoas fazem coisas muito duras e alegando-se santas. Então não endureçais os vossos corações como na provação no dia da tentação no deserto, que foi o caso de Ramachia, Ele respondeu tudo com a palavra e ele venceu a Azatã. Também, por causa de endurecer o coração, acaba havendo o quê? Uma rejeição dos caminhos de Yahoo. Vamos ver em Hebreus 3:10. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Percebe? Estes sempre erram em seus corações. Assim é o homem natural. Aquele homem que não foi chamado, aquele homem que não é instruído pelo Espírito, aquele homem que não crê, aquele homem que não tem fé, aquele homem que é egoísta. Então, como disse aqui, esses sempre eram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então, outra coisa que isso tudo gera é que ele acaba não fazendo caso da repetida voz e repreensão até do Espírito de Santidade, se ele já tiver. Shaul nos fala sobre isso em Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Por favor, Eliane. E não entristeçais o Espírito de Santidade de Yahoo, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito de Santidade de Yahoo. Tem um outro versículo que diz: por acaso não sabeis que o Espírito tem ciúmes? Você não pode ser uma pessoa chamada, eleita e possuir a ajuda do Espírito e ao mesmo tempo querer fazer as coisas pela sua própria vontade. Não dá certo, Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e 22. Não extingais o Espírito, não desprezeis
as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Observe, não extingais o espírito. Ou seja, você hoje pode estar sendo ensinado pelo Espírito, pode estar sendo governado pelo Pai, por intermédio do seu Espírito, mas você pode extinguir isso. De que forma? Shaul diz: não desprezeis as profecias. Tem gente aí que está achando que o Mashiach volta daqui a 100 anos, né? E olha que importante esse contexto, né? Porque eu uso muito esse 21, né? Como muita gente usa, mas se nós formos ver o contexto em que ele está, examinai tudo, retende o bem, examinai tudo o que o Pai fala, e ainda diz, retende o bem, porque se você pegar a palavra e ler de Gênesis ao capítulo 22 do Apocalipse, você vai ver que tem muita coisa ruim ali também. Shaul diz, retende o bem. Ali tem muitas histórias de gente que praticou coisas muito más. Sim, não é para seguir o exemplo dos que praticaram o mal. É. A história é contada para que a gente não repita o erro, né? Não é porque fulano, porque o rei Davi fez isso, eu também posso. Não é assim, não. Mas você está falando disso, mas você também pratica tal coisa. Então a gente não pode se espelhar no erro, a gente tem que se espelhar no acerto. Tá? Se o outro está errando, é uma forma de você aprender a não praticar aquilo. Né? Tem pessoas que a gente convive com elas e aprende tudo que a gente não deve praticar. Né? De tão perdido que são. E outras você já aprende muito do que você deve ser, né? A gente observa assim. Isso é reter o bem. Né? Então eu vejo muita gente aí, mas até fulano de tal fez isso. Até qualquer pessoa é um ser humano sujeito a infringir, a errar, a pecar, né? Sim. Então a gente não pode observar os erros para justificar os nossos, os erros dos outros para justificar os nossos. A gente tem que observar os erros dos outros para que não pratiquemos, que sirva de exemplo, e observar os acertos para que a gente pratique, né? Seguir o exemplo somente do acerto. Shaul ainda diz assim, né? Abstende-vos de toda a aparência do mal. Aí chega um para você e diz assim, não, você não pode beber. Não, fulano se converteu, parou de beber e de fumar na hora. Observe, meus irmãos, abstende-vos de toda a aparência do mal, dentro daquilo que nós conhecemos na palavra que é o mal. Não dentro daquilo que hipócritas, geralmente pentecostais, né, colocaram como normas. Além da hipocrisia deles de ir lá aceitar o JC deles, eles ainda acham que se abster de toda a aparência do mal é parar de beber e fumar. Eles não sabem o que é o bem e o que é mal. Conversava hoje com um rapaz na internet que foi da CCB. E ele querendo discutir comigo a palavra. Eu disse, eu conheço muito bem a CCB. Na CCB vocês têm lá aquela questão de que a palavra mata. Então não é para ler. E você quer discutir a palavra? O que você sabe da palavra? Aí no fim ele acabou me dando razão. E pegou o filho e o pacto para ler. Quem sabe? Né? Eu continuo dizendo, se chegou até mim, eu creio que o Pai enviou, até que prove o contrário. Infelizmente muitos provam. Eliane, por que acaba não dando ouvidos, né, à repetida voz e repreensão do Espírito?
Porque o coração está endurecido, né, e obstinado na direção da iniquidade, desprezando os caminhos de Yahweh. Então, muitas vezes o Espírito está ali repreendendo a pessoa, dizendo: caminha para cá, e ela está indo para o outro lado. Caminha para cá, ela vai para o outro lado. É complicado. Outra forma seria o Espírito de Santidade se entristece, conforme está escrito na palavra. Seu fogo, ou seja, o seu poder dentro de uma pessoa pode se extinguir. E o seu templo, que somos nós, também pode ser profanado pelo pecado. Shaul diz em 1 Coríntios 3,16 o quê? Eu plantei, Apolo regou, mas Yahweh deu o crescimento. Entendem? Não existe nenhum homem que possa dar o crescimento. Eu posso estar aqui com a Eliane e nós estamos aqui falando de um assunto sobre apostasia, na tentativa de levar ao conhecimento de quem ainda não tem esse assunto. Porque, assim, né, as pessoas, o pai usa as pessoas para ensinar, para exortar, e muitos por aí confundem isso como que sendo ele esteja na posição de também fazer crescer, né? Aí passa do ponto de que até onde vai a função dele ali, né, como ser humano, que o pai colocou. Aí é aquela história, né, que o coração se engrandece e ele se coloca no lugar de Ru. Vamos ganhar almas. Né? Essas histórias. Então, finalmente, o que acontece? Ele afasta-se daquele que antes era verdadeiro discípulo. Ele deixa de ser. Em Juízes 16:20, por favor, Eliane, o que está escrito lá? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já Yahweh se tinha retirado dele. Percebem o perigo da transgressão? Se você é uma pessoa que vive fielmente perante Yahweh, se você é uma pessoa que cumpre as leis, mas de repente você começa a pisar na bola, né? Profanando o templo, né? O pai se retira sem te dizer. Sansão achou que ele ia levantar, ia sacudir a poeira e dar a volta por cima. Ele não sabia que já Yahweh se tinha retirado dele. Então tomem cuidado. Sabe? Tudo depende do pai. De nós depende a obediência total, irrestrita. Porque senão o pai se retira sem nem avisar. O salmista, lá no Salmo 51:11, diz o quê? Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito de santidade. Olha o pedido. Percebe, meus irmãos? Assim como nós somos uma sementinha que foi plantada por alguém e o pai faz crescer, nos dando água, nos dando sol, nos dando os nutrientes necessários, nesse caso a sua palavra, ele pode retirar tudo isso. Veja o salmista dizendo no 51:11, porque ele havia pecado. E ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito de santidade. Imagina o desespero de uma pessoa que sabe que cometeu um ato que corre o risco de ser deixado para trás, tanto pelo pai como pelo espírito do pai. Cuidado. O que pode finalmente acontecer com o servo rebelde? O espírito, ele se entristece e se afasta, né?
O templo, que é o servo, fica vazio e em trevas a partir desse momento. E descamba de vez, né? Profanado pelo pecado. Aí só tem espaço para o pecado, a partir do momento em que o espírito se afasta. A pessoa pode nem perceber, porque como ela já não tem mais o espírito, ela já não tem mais o discernimento. Isso. Ela vai achar que ela continua seguindo o caminho. Sim, está continuando a seguir o caminho do buraco. Observe, se a apostasia continuar sem refreio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto em que não seja possível um recomeço. Vamos ver aqui, né? Isto é, vamos supor, a pessoa que no passado teve uma experiência com Yahoo, foi chamado, né? Mas que deliberada e continuamente endurece seu coração para não atender à voz do Espírito de Yahoo. Continua a pecar intencionalmente e se recusa a arrepender-se e voltar para Yahoo. Pode chegar a um ponto sem retorno, em que não há mais possibilidade de arrependimento. De novo chamado, nova eleição e de nova remissão de pecados. Observe o que nós lemos em Hebreus, no capítulo 6, versículos de 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Yahoo e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo sacrificam o Mashiach de Yahoo e o expõem ao vitupério. Então vejam, todo cristão sabe que morrer no madeiro era uma maldição. Então, se a pessoa que foi chamada, que foi aceita, que está caminhando, de repente vai largando tudo isso e vai chegar num ponto em que seria necessário que o Mashiach novamente fosse sacrificado para que houvesse, né, um lugarzinho na aliança para essa pessoa. Ela está expondo o Mashiach, o primeiro homem a ter um corpo incorruptível, nosso futuro rei, ao vitupério, à vergonha de ser morto no madeiro. Então, se chega nesse ponto, não tem mais saída. Acabou. Ainda em Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, do 18 ao 21, nós vemos o que? Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie de Yahoo, nosso Ru, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. Yahoo não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira de Ru e o seu zelo contra esse homem, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e Yahoo apagará o seu nome debaixo do céu. E Yahoo o separará para mal de todas as tribos de Yashuru, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Sem comentários, né, meus irmãos? Vocês devem ter ouvido e eu espero que tenham entendido. Ainda em Shmuel Aleph, né? 1 Samuel 2,25, o que está escrito ali? Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra Yahoo, quem rogará por ele?
mas não ouviram a voz de seu pai, porque Yahu os queria matar. Vejam, se eu, por exemplo, pratico um ato contra uma pessoa, como está escrito, pecando homem contra homem, juízes, né, julgarão a causa, tá? E vão ver quem está certo, quem está errado, né? Vão dar uma sentença, pode dar até cadeia, pode dar multa, pode, sei lá, dependendo do que for. Agora, se um homem pecar contra Yahu, quem vai rogar por ele? E aqui diz, mas não ouviram a voz de seu pai, porque Yahu os queria matar. Então imagine ao ponto que Yahu chegou, né, em relação a esse povo. Os queria matar. Em Provérbios 29:1, o que nós lemos, Eliane? O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. De repente, né? De repente. É como diz, né? Quando disserem paz e tal, repentinamente virá a destruição. Esse repentinamente pode demorar alguns anos. Mas para o pai é um segundo, nem isso. Né? Então, como dizem Provérbios, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, ou seja, quando nós somos admoestados por um irmão, né, porque fizemos algo errado, ao invés de nós irmos ver o que está errado e tentar procurar na palavra e orar ao Pai e pedir a ajuda do Espírito para que possamos melhorar, não, endurece a cerviz. Aqui diz, de repente será destruído sem que haja remédio. Então, nós temos que entender o seguinte, meus irmãos. Há um limite para a paciência de Yahu. Em 1 Samuel 3, do 11 ao 14, o que nós lemos, Eliane? E disse Yahu a Shmuel, eis que vou fazer uma coisa em Yashuru, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de alimentos. Aí encaixa no que nós lemos aqui em Provérbios, né? O homem que muitas vezes repreendido endurece o serviço, de repente será destruído sem que haja remédio. Que foi o caso aqui, né? Da casa de Eli. Shaul também nos diz alguma coisa, segundo Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, que fala sobre os nossos tempos. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Rassatã, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Yahu lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui nós percebemos que o próprio Pai entrega as pessoas, como diz aqui, para o operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E isso tudo
está no plano do Pai. Isso que as pessoas não entendem. Em Yahu Hanan Aleph, 1 de João 5,16, o que nós encontramos ali? Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Yahu dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Quando torna-se possível o perdão? Quando o discípulo já viveu uma experiência, né, com Yahu, e depois se volta deliberadamente, ou seja, por vontade, com conhecimento de causa, né, para as antigas práticas do velho homem, endurecendo o seu coração para a voz do Espírito de Santidade. Ou seja, a pessoa conhece a verdade e caminha para o lado do pecado, sabendo que está indo para o lado do pecado, né, com prazer. Então, fica difícil, né? É como se fizesse a propósito, né? Sim, é como não, né? Existe limite para a paciência de Yahu? Explique. Sim, existe um limite. Quando a pessoa é cobrada em sua consciência pelo Espírito ou por irmãos, né, ao seu redor, e mesmo assim continua optando por cometer iniquidade. Então a paciência de Yahu chega ao fim. E você mesmo pode identificar isso, né? Quando o que era errado passa a ser correto, né? As pessoas que estão em volta vão perceber isso na pessoa, né? Ela começa a praticar coisas erradas e você observa que para ela aquilo tá certíssimo, ela tá certa de que tá tudo bem, né? Isso significa que o espírito se colocou, se calou, né? E se afastou dessa pessoa. Esse ponto, né, de onde não há retorno, a gente não pode defini-lo de antemão. Primeiro porque são muitos tipos de pontos, né? São infinitos pecados. Então, logo, a única salvaguarda, né, contra o perigo da apostasia extrema está na admoestação do Espírito de Santidade de Yahu. Como diz no versículo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, se você ainda tem a voz do Espírito falando contigo, ouça, haja de acordo, antes que você já não o tenha mais. Aí tem aquele texto que diz, né, procurarão, mas não acharão. Procure enquanto está perto. É possível chegar a um ponto de onde não tenha mais volta, Eliane? Sim, é possível, né? Por isso a palavra nos exorta tanto. Tem como se definir esse ponto de onde não tem mais volta? Não, somente o Pai, né, na sua infinita sabedoria, sabe esse ponto, né? Porque esse ponto é determinado por Ele mesmo. Sabemos quais atitudes nos levam até esse ponto, né, como vimos acima, e sabemos quando já foi retirado, né? No caso de Sansão, quando ele se levantou, ele não tinha se dado conta, mas quando ele perdeu a luta para os filisteus prenderam ele, né, e levaram ele como escravo, ele se tocou de que o pai se retirou dele. Ele não tinha mais a força, não tinha como mais vencer os filisteus, né? Mas o momento exato que o pai vai retirar seu espírito de santidade, não temos como saber, né? É repentino, é uma coisa assim que ele vai fazer em qualquer momento, né? Em meio às suas transgressões. Aí vai depender da paciência, né? E de seu propósito para seguir com seu plano, que é desde o princípio, né? Esse plano que vem seguindo, então, dentro do plano dele, dentro daquilo que ele se propôs a fazer, ele vai se retirar ou não e definir, né, quem vive ou quem morre.
O que fazer para se precaver? Ouvir as admoestações do Espírito de Santidade enquanto, né, ele está perto, enquanto ele está te admoestando. Porque de um momento para outro, se você, por exemplo, falar, não, na próxima vez eu escuto, pode não haver uma próxima vez. Então, como a gente não sabe, é melhor ouvir todas, né? Observe, nós somos todos imperfeitos e nós sabemos que quanto mais a gente descobre o que é pecado, né, mais a gente descobre que a gente é pecador. Eu sempre digo isso, né, que quando se descobre que cometeu um pecado, se pede perdão, se é perdoado, aí acaba se descobrindo mais 1000 pecadinhos, né, que estão ligados àquilo. Então, nós somos imperfeitos. Então, é bom salientar, né, que embora a apostasia seja um perigo para todos os que vão se desviando da fé e que se apartam de Yahu, né, ela não se consuma, né, ou seja, ela não chega a esse ponto de não ter retorno sem o constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito de Santidade de Yahu. Um exemplo, David. David pecava, mas no mesmo instante ele se arrependia, pedia perdão. Nós lemos ali o Salmo onde ele dizia, por favor, não se afaste. Não tire de mim o seu Espírito. Como se consuma a apostasia, Eliane? Agimos, né, assim, propositadamente contra a voz do Espírito de Santidade. Né? Ele está te dizendo, é A e você está fazendo Z. Né? Aí fica complicado. Então, aqueles por terem um coração incrédulo se afastam de algo. Pode pensar que ainda são verdadeiros discípulos. Mas sua indiferença para as exigências de Yahu e do seu Espírito de Santidade e para com as advertências da Escritura indica o contrário. Uma vez que alguém pode enganar-se a si mesmo, Shaul, né? Shaul exorta, né, todos aqueles que afirmam ser convertidos. Na sua segunda carta aos Coríntios, né? No capítulo 13, versículo 5, por favor. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que o Espírito de Yahu está em vós, se não é que já estáis reprovados? O que muitos podem fazer, Eliane? Podem continuar pensando que ainda são discípulos, mas o fato de ignorarem as exortações do Espírito de Santidade prova o contrário. Isso fica muito evidente para os que estão em volta, principalmente. Né? Então, meus irmãos, quem sinceramente preocupa-se com sua condição espiritual e sente no seu coração o desejo de voltar-se arrependido para Yahu, tem nisso uma clara evidência de que não cometeu a apostasia imperdoável. Porque senão ele não sentiria nem essa vontade, porque essa vontade não parte dele. As Escrituras afirmam com clareza que Yahu não quer que ninguém pereça. Vamos ler aqui Kefa Bet, 2 de Pedro 3,9. Yahu não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ainda em Yeshayahu, Isaías, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Vinde então e argui-me, diz Yahu, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Percebe? Ainda no 55 de Isaías, agora o versículo 6 e 7.
Buscai a Yahu enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta a Yahu, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Hu, porque grandioso é em perdoar. Então, como nós vimos aqui, nós estamos falando, né, que Yahu quer que ninguém pereça. Tá? E as escrituras afirmam isso com bastante clareza. E declaram que Yahu receberá todos que já desfrutaram da misericórdia redentora, se arrependidos voltarem a Ele. Shaul nos fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Hu, Yahu, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Mashiach Yahushua, seja entregue a Hassatã para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Yahu. Bom, aqui nós vemos então uma pessoa que tinha relações com a esposa do pai, quer dizer, não era sua mãe, né? Deveria ser uma madrasta, alguma coisa, né? E o pessoal de Corinto havia escrito uma carta a Shaul, né? Perguntando a esse respeito. E Shaul se rebelou. Shaul era um homem... Se indignou, né? Não, Shaul ele procurava imitar ao pai. E o pai se ira. Então ele responde: como? Ainda está aí o cara? Eu exijo, eu mando, mesmo não estando presente, né? Mas em espírito, que o tal que praticou tal ato, em nome de Yahu, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de Mashiach Yahushua, seja entregue a Hassatã. E esse texto é um texto que muita gente não entende, porque diz assim: seja entregue a Hassatã para a destruição da carne, para que o espírito, ou para que a mente, seja salva no dia de Yahu. Porque veja bem, meus irmãos, muitas vezes tem pessoas que para aprenderem uma lição, tem que tomar uma lição. Então, às vezes a pessoa comete um ato e não consegue perceber que aquilo é errado. Mas no momento em que todos que estão ao seu redor o entregam a Satanás, ou seja, se afastam dele, retiram essa pessoa do meio do povo, ela vai pensar um pouco. E quem sabe ela acorda e volta. Então, estará preparada para o dia em que a ira de Yahu irá estar presente. Por isso, então, de Shaul dizer: seja entregue a Hassatã para a destruição da carne, ou seja, para que ele faça mais pecado ainda, né? Para que o espírito seja salvo no dia de hoje, para que a sua mente, quem sabe, eles, né, se arrependa. Tá? E vamos comparar aqui com o 2 de Coríntios 2, do 5 ao 11. Por favor, Eliane. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo,
para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saberdes se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Ahu, para que nós sejamos vencidos, para que não sejamos vencidos por Rassatã, porque não ignoramos os seus ardis. Bom, aqui, para quem não sabe, na primeira carta ele fala daquele homem que estava tendo relações com a esposa do pai, e ele manda entregar Satanás, né, para que, quem sabe, no dia da ira, né, ele voltasse, ele estivesse já envergonhado. Isso que ele escreve na segunda carta é justamente sobre aquele homem. Esse homem se arrepende. E aí ele está pedindo para a congregação aceitá-lo de volta. O amor. Percebe? Então, como ele diz, se é que tenho perdoado ao homem que cometia aquilo, por amor de vós, pelo amor daquelas pessoas que conviviam com ele. O fiz na presença de Ahu, para que não sejamos vencidos por Rassatã. Porque se você pega, uma pessoa comete uma coisa contra você, ou contra o pai, ou contra o povo, e você o joga fora, e não o recebe mais, você está sendo vencido por Satanás. Porque ele pegou um de nós. Não é? Porque não ignoramos os seus ardis. O que pode, Eliane, nos evidenciar que alguém não cometeu apostasia imperdoável? Aquele que se dá conta de sua condição espiritual, né, o pecador, e retorna arrependido, né, para Yahu, percebendo a partir daí, permanecendo, né, a partir daí em obediência e temor. Né? Então, assim, a pessoa se toca, né, do erro que cometeu. Então, essa pessoa tem remédio ainda. Não é no caso lá anterior que não tem mais remédio. Esse, porque a gente não se apercebe do erro, não se dá conta de que é pecador se o Pai não nos conceder isso, né? Então, se a gente se apercebeu e se arrepende, é porque o Pai concedeu. Então, essa pessoa não está, né, perdida. Exato, né? Então veja, meus irmãos, aqui encerra o nosso estudo sobre apostasia pessoal. Nós poderíamos ficar aqui uma semana falando sobre isso, mas nós só estaríamos dando exemplos, né, de pecados. Na verdade, o importante não é quais são os pecados, mas sim de que forma são praticados, de que forma são encarados por aquele que pratica, e se o Pai vai conceder ou não que a pessoa enxergue e se arrependa. Porque se a pessoa não enxergar e não se arrepender, acabou, né? Nem o povo tem a obrigação de aceitá-lo. Muito pelo contrário, tem que se manter distante, porque ele não faz parte. Vocês devem conhecer aquela passagem, né, de que Yahu disse que eles iam entrar na terra prometida, mas que os tesouros todos iriam para a tenda, né, onde eram feitos os sacrifícios, né, o templo tenda. E Yashurum acabou escondendo dentro da tenda dele, né, enterrado
na areia do deserto, alguns utensílios, algumas coisas de prata, algumas coisas de valor. A quem ele queria enganar, né? Nós sabemos que o sentimento meu. Foi ele e a família. Não foi nesse caso não. Você fala que a terra se abriu? É. Não, acho que não foi nesse caso. Não? Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que esses foram tirados para fora e mortos à espada. E depois queimados. Eu não me lembro exatamente não. Bom, mas você vai querer enganar a quem, né? Você pode até passar por bonzinho perante seus familiares, que não sejam crentes, que não conheçam nada. Você pode passar sobre bonzinho por aqueles que, sabe, que acham que servir a Yahu é amar a todos, é ser ecumênico, né? Mas ao Pai você não engana. Então, realmente, se você se arrepende, é porque você não chegou ao limite da paciência do Pai. Mas se você chegar ao limite da paciência do Pai, mal. Complicado, né? Guilherme. Bom, eu acho que tá de bom tamanho por hoje, né? E como disse Shaul, examinem-se, né? Só assim a gente vai saber a nossa condição realmente, né? Porque a Bíblia a gente pode estar contra, né? Muitas vezes, praticando coisas erradas, mas a gente sabe o que está escrito lá, né? Então compare com seus atos, né? Se você está praticando, se não, vai examinando aí para ver, né, em que situação está a sua vida diante do Eterno, para poder ver o que pode ser feito, né? Assim, lógico, a gente sabe que o que tem que ser feito é obediência, né? Obedecer sempre, mas examinem, né? Verifiquem exatamente, a gente tem que fazer isso sempre, né? Todos os dias, porque nós como seres humanos somos imperfeitos, né? Não estou falando só dos outros, não, né? Todos nós temos que fazer isso o tempo todo, ver se estamos caminhando realmente diante do Eterno. Porque como o Sérgio falou, né? A gente se livra de um pecado muito aparente, né? Para de praticar aquilo e de repente percebe que tem um monte de coisinhas, de detalhes que estavam ligados àquilo que você cometia, porque cometia aquele pecado grandão, né, que era bem visível. Então, tem um monte de outras coisas assim, pequenas, que sustentavam tudo aquilo. Então, é por aí que a gente vai caminhando, né, e o Pai vai mostrando. E se examinar em oração, continuar o Pai vai mostrar, examinando as escrituras, né, para ver e olhando para você, sempre primeiro olhar para a gente. O Pai nos colocou nessa posição de passar a palavra, né? Mas a gente faz isso, mas primeiro a gente estuda, né? Primeiro nos corrigimos, muitas vezes a gente aprende muito mais do que estamos passando, né? A gente, ao passar, estamos aprendendo cada vez mais. Então, ninguém está acima de ninguém, né? O que eu quero dizer é isso. Estamos todos aqui para aprender. Eu desejo a todos ótimos dias aí pela frente, né? Que Yahu seja com todos vocês e até a próxima escola. Olá, minha gente. A casa do nosso peixe já ficou pronta de novo? Por enquanto, deixa eu sair aqui da frente um pouquinho. Por enquanto, vocês podem ver que ele ainda está aqui, ó, coitado. Na mini casinha, né? Porque foi hoje que eu montei o aquário e coloquei a água, então tem que deixar funcionar um pouquinho, mas amanhã eu vou pôr ele lá. Já? Já. Porque eu trouxe bastante água, né, do aquário antigo. E aos pouquinhos nós estamos conseguindo, né, arrumar nossa casinha. Porque na verdade, se fosse só a gente chegar e arrumar a casa, né? Não,
Por exemplo, hoje eu montei esse aquário nos intervalos enquanto eu escrevia um estudo. Nos intervalos enquanto eu desenhava o texto diário. Aí nesse meio todo eu ainda fui buscar a criançada aqui do vizinho para mostrar o que eu fazia e por que eu não conseguia fazer com eles gritando. Aí eles ficaram apaixonados pelos instrumentos, pelo aquário e tal, e ficaram até quietinhos, né? Vamos ver. Então, as coisas não dá para ser feito, sabe? Como a maioria das pessoas que se mudam e colocam, né, tudo já no lugarzinho e tal, porque existem uma série de coisas que tem que ser feitas, né? Que para mim vale muito mais do que eu colocar as coisas no lugar. A última vez levou 6 meses, né? Sem contar que a gente está muito cansado, né? Sim, mal muito chegou cansado. aqui na cidade, já teve que mudar de novo. Sabe? E mudança, carregando coisas, embalando coisas, a gente anda muito cansado. Bastante cansado, e a idade estressado, já não permite né? mais, né? Como disse a Eliana outro dia no programa, né? Que a gente sabe que só tem quase louco na internet, né? Mas nós não esperávamos que nós íamos acabar encontrando com loucos fora da internet, né? Então, é exaustivo. Mas, fazer o quê? O Mashiach disse, né? Pai, se for possível, retire esse cálice. Nós sabemos que ele acabou no madeiro. Então, não é possível, né? A carga que o Pai nos coloca é justamente porque nós temos que exercitar para poder carregar mais peso e muito em breve, né? Então, aqueles que prometem para você, se você servir a Yahu, se você seguir as leis, que você terá a herança, né? E hoje, vai ver como é que é a vida do sujeito, né? Porque, na verdade, o próprio Mashiach disse, Yerushalayim, que mata os seus profetas, né? Eu nunca tive da cabeça a cena, eu fico imaginando, né? Por exemplo, Elias, chegando na casa de uma viúva que tinha um filho, que só tinha um pouquinho de farinha e pedindo farinha para ela, para comer, que ele estava esfomeado. Então, antes de chutar um de nós, lembre-se que o teu pé pode quebrar. Meus irmãos, Shalom, que a paz de Yahushua esteja sobre ti, seja lá qual for a força negativa que está contra você, seja lá qual for a tentação que você está passando, seja lá qual for as provas que o Pai está, né, passando para ti. O importante é que não é em vão. O sofrimento de hoje será a alegria de amanhã. E o mais importante ainda, o sofrimento de hoje é levado com paz e com alegria. Eu tive um dia aí, há 2 dias atrás, né, que eu entrei em parafuso aí por causa de barulho, eu estava nervoso, sabe? Se já fosse a época da colheita do joio, já ia sair metralhando, né? E hoje eu acordei disposto a fazer amizade com os disposto a fazer amizade e tentar, sabe, ver se eles entendem qual é o problema. O Pai disse no meu ouvido, eu sentia o Espírito. Aí eu trouxe a molecada pra cá, eu fui lá, me apresentei para outro vizinho que também faz barulho, que eu nem sabia que existia, e expliquei, né, o que eu faço, o que eu gravo. Falei, não fica bem um PQP no meio da minha gravação, né, e eles gritam palavrões aos montes. Então,
Eu acho que é por aí, né? Eu não vou me mudar de uma casa que a gente gostou, que a gente sabe bem nela, por causa dos outros, ainda mais iníquos. Não. Não, é uma questão assim de educação, né? Porque Sim. é só apenas disciplina que está faltando. É que eles devem ter nascido em estrebaria, né? Mas As pessoas acostumam, né, viverem de um jeito e as outras do outro lado se calam e acaba sendo assim, como sendo normal, né? Mas quem mora muito perto, vizinhos, tem que se respeitar, né? Tem que ter limite para essa questão, principalmente barulho, né? porque senão eu vou ligar meu som aqui e vou virar para casa. Bom, meus irmãos, então eu desejo Lara Toro, para quem ainda está acordado e que talvez vá ver esse estudo ainda hoje. E desejo Boker Tov para quem vai assistir amanhã. Agora eu vou renderizar, mixar e mandar para o YouTube. Aldenor, quando acabar tudo isso, a gente continua conversando. Grande abraço para todos. Beijo no coração e na testa. Fomos. E até amanhã, que amanhã tem mais estudo, tá? Já está sendo escrito. Shalom, shalom.